Bem, poderia ter sido pior, né? Digo, quando Trump subiu ao palco em Davos ontem para discursar, o receio era que ele fizesse algo extremo, como dissolver a OTAN ou revelar que Delta Force já seguia para a Groenlândia para sequestrar o primeiro-ministro. Bem, deixa eu brincar só um pouco, né? Aliados dos Estados Unidos acordaram ontem esperando o pior. Eles ouviram um discurso ruim, mas não tanto para causar um colapso transatlântico. O destaque foi Trump negar usar força para anexar a Groenlândia. Um presidente do Inuuro prometer não atacar um aliado foi visto como positivo. Isso mostra como essa linha do tempo já está insana. Mas, embora o discurso tenha tirado a ação militar da mesa, com as ameaças de tarifas sendo descartadas logo depois, isso não resolveu o problema mais profundo. Durante uma semana, a nação mais poderosa da OTAN agiu como valentão, não como aliada. Acordos comerciais foram rompidos sem aviso. A ação militar foi ameaçada por capricho e líderes aliados humilhados publicamente. Para apoiadores de Trump, esse é seu comportamento recorrente. Eles disseram que devemos levar o presidente a sério, mas não literalmente. Ameaças e pressão fazem parte da negociação. Mas o que pode funcionar no mercado imobiliário não pode funcionar na geopolítica. Apesar da crise na Groenlândia ter sido contida, os últimos dias foram desastrosos para o Ocidente e podem significar o fim da OTAN. A exigência é impossível. Nunca pedimos ou recebemos nada e provavelmente não receberemos. A menos que eu decida usar força excessiva e um caminho de imposição, seríamos francamente imparáveis, mas eu não vou fazer isso. Com essa provável citação de Meat Loaf, o presidente Donald Trump relaxou 1000 esfíncteres imediatamente antes. Os que estavam reunidos no salão em Davos estavam nervosamente se perguntando se o líder americano estava prestes a desencadear um momento histórico. Isso talvez se igualasse à delegação do Japão saindo furiosa da Liga das Nações em 1933. Em vez disso, Trump fez o que sabe fazer de melhor. Manipulou sua plateia como um veterano de reality show. Deixando de lado a ameaça de usar força na crise, ele afirmou: "Agora todos dizem, que bom! Talvez tenha sido minha maior declaração. Porque achavam que eu usaria força, mas não preciso, não quero e não vou usar." Para os europeus, que temiam uma ruptura final na relação transatlântica, foi um pouco como subir ao cadafalso só para o carrasco declarar: "Soik." Apesar do alívio inicial em Bruxelas após Copenhague, o discurso de ontem ainda trouxe inquietação. Após o ocorrido, o influenciador groenlandês Orla Jolson compartilhou instruções do governo sobre preparação para a invasão. O Financial Times relatou ansiedade em Reykjavik depois que Donald Trump se confundiu e sugeriu que os Simoseriuskus queriam anexar a Islândia. O editor de defesa da Economist, Shashak Joshi, resumiu no Chess: "O discurso não foi tão ruim quanto esperado, mas também não foi bom. Mesmo sem uso da força, havia demanda por negociações imediatas sobre a aquisição. Ameaça intimidadora para lembrar caso a Europa dissesse não, e repetiu a afirmação de que não defenderia território que não lhe pertence, algo alarmante para todos os aliados." Fim da citação, pois estamos na linha do tempo bife. Isso foi visto como um alerta, mas não se engane, embora Davos tenha sido poupada de ver Donald Trump entrando em erupção contra a Europa, este não foi um momento normal na geopolítica. Apesar de o presidente desistir do uso da força ou tarifas contra a Groenlândia, esta segue como a pior crise da história da OTAN. Para quem retorna às notícias após tentar controlar a pressão no ano novo, segue um resumo do que aconteceu desde a captura de Maduro em janeiro. A terceira, lembre-se de que isso já saiu do ciclo de notícias. Trump acelerou, tentando cumprir todos os planos antes das eleições de meio de mandato este ano, o que pode enfraquecê-lo como presidente. O principal plano é comprar ou anexar a Groenlândia e transferi-la aos Estados Unidos. Apesar de não estar mais na União Europeia, a Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca. É uma área autônoma que, segundo pesquisas, busca independência total, mas ainda está sob proteção de Copenhague e da OTAN.
As sugestões de Trump sobre usar força militar ou econômica contra a Groenlândia levantaram a possibilidade de o maior membro da aliança atacar e dividir um parceiro menor. O Wall Street Journal destacou que uma possível ação militar fez da Europa, após mais de 70 anos, ver seu principal aliado como uma das maiores ameaças. E enquanto aliados de Trump gostam de pintar isso como bravata ou o presidente falando sério, mas não literalmente, é inegável que suas palavras causaram pânico real. Na Groenlândia, pesquisas indicam que a maioria dos 6 mil habitantes não deseja ser americana. Antes do discurso de Trump em Davos, o premier Jens Frederik Nielsen escreveu no Facebook: "Sei que isso nos afeta emocionalmente. Se a incerteza parecer esmagadora, gostaria de lembrar a todos sobre a Tuzanga, uma linha de apoio à saúde mental onde você pode tanto conversar por chat quanto falar com alguém. Ninguém deve lidar sozinho com preocupações nessa situação séria para o país. E queremos enfatizar isso, mesmo que você ache que Trump só estava negociando. É um fato inegável que as ameaças dele causaram grande ansiedade e sofrimento emocional entre os groenlandeses, que foram obrigados a passar mais de uma semana vivendo sob a ameaça de uma invasão militar. Nuuk não é a única preocupação da capital agora. Antes e durante o discurso, Trump e assessores sugeriram que os USPRC abandonariam Kyiv se a Europa não cedesse. Groenlândia. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ameaçou: os líderes europeus vão ceder sobre a Groenlândia e na Ucrânia. Se os Zelensky retirarem o apoio, tudo desmorona. E também existe ansiedade em Reykjavik. As falas de Trump sobre comprar a Islândia em Davos pareciam confusas, mas ocorreram após seu indicado a embaixador em Reykjavik, Billy Long, brincar que a Islândia seria o segundo estado e ele seria o governador. Uma piada recebida no país como uma porção de tubarão fermentado na Casa Branca. Enquanto Groenlândia, Ucrânia e Islândia sentiram a pressão imediata, a última semana também foi difícil para outros aliados dos Helsinki. Após 8 países europeus, incluindo Noruega e Grã-Bretanha, enviarem tropas à Groenlândia, Trump ameaçou aumentar tarifas contra eles. Ele compartilhou mensagens privadas de Francis Emmanuel Macron nas redes sociais. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, recebeu a ameaça. Caro Jonas, já que seu país não me deu o Nobel da Paz por encerrar cerca de 8 guerras, já não preciso focar só na paz. Como muitos veículos já notaram, o governo norueguês não é responsável pelo Nobel da Paz. Porém, não são os detalhes que contam, mas sim que esse comportamento evidenciou o que muitos na OTAN tentavam ignorar. A política externa dos Helsinki já não é guiada por tratados, pelo Congresso ou pelo que é bom para a América. Os Helsinki já tinham acesso militar ilimitado à Groenlândia, podendo construir bases e estacionar tropas livremente. Atualmente, a política dos Helsinki é guiada pelos humores e caprichos de um só homem, famoso por mudar de opinião rapidamente. Isso impede relações com os Estados Unidos. Não que todo comércio e cooperação entre Brasil e Europa acabem amanhã, mas nenhum país pode mais planejar o futuro baseado em aliança com Washington. Se não se sabe se Donald Trump responderia a um ataque russo à Lituânia com força ou indiferença, o efeito dissuasório da OTAN desaparece, como destacou o Wall Street Journal. Citação: está se espalhando pela Europa a sensação de que a amizade historicamente única, conhecida como Ocidente, nunca mais será a mesma. A grande questão é, o que vai substituí-la? Antes de continuarmos, uma palavra do nosso patrocinador Look. Você provavelmente não sobreviverá ao apocalipse. Ah, ok, obrigado, estou muito feliz hoje. Mas se você sobrevivesse, seria por causa deste livro. O Guia Ilustrado de Sobrevivência dos Quatro não se parece com nada que eu já tenha visto. Embora minha cópia dissesse o contrário, isso não é verdade. Tenho outros livros da sua editora, todos incríveis. Espero que esteja tudo bem. Por favor, não me faça refazer. Gosto que não é só um apocalipse vago. O livro gira em torno de 4 cenários apocalípticos: pandemia, zumbis, inverno nuclear e aquecimento global.
Cada capítulo serve como um manual de sobrevivência, mostrando como se adaptar e sobreviver conforme a versão do fim do mundo enfrentada. Você tem tantas opções, cada uma com seu próprio escritor, ilustrador e estilo. São 400 páginas. Olha só como isso é grosso, um monstro, cheio de arte feita à mão, dicas de sobrevivência estranhamente úteis e um tom que fica em algum lugar entre Mad Max. Devo rir disso, criado no Kickstarter? Financiado por milhares, é um guia de sobrevivência hilário e prático, o único que você realmente vai querer ver. Se conseguir, vou te mostrar. Você pode abrir em qualquer página e vai ter ilustrações lindas, fotos, informações e todo esse conteúdo. Na verdade, eu só consegui isso hoje de manhã. Um homem escova os dentes com um graveto. Eu não sei se eu gostaria de sobreviver ao apocalipse, se é isso que eu teria que fazer, mas é muito interessante. Isso aqui é simplesmente fantástico. Na verdade, eu peguei isso hoje de manhã, então ainda não tive a chance de olhar direito. Mas pelo que vi, vai ser bom. Esse é o tipo de coisa que eu realmente adoro. Se alguém me desse isso de presente de Natal, eu ficaria super feliz. Se você curte caos, arte ou só quer algo legal para folhear enquanto o mundo pega fogo, é isso aqui. Use o código WARFRONTS4BOOK, WARFRONTS, o número 4BOOK na descrição, no link abaixo. Só não espere pelas sirenes. O final é meio brega, mas eu gosto. Vai lá pegar, beleza? Vamos tornar o grande jogo grandioso de novo. Vários líderes europeus foram humilhados por Trump recentemente, mas talvez nenhum tenha sentido vergonha. Assim como Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico cultivou uma reputação como um dos maiores bajuladores do presidente, sem chegar a chamar Trump de papai, como Maruta, mas tentando agradar ao presidente de todas as formas, com visitas de Estado e uma atitude ainda mais bajuladora que a usada com o rei da Grã-Bretanha. A princípio, isso funcionou. O Reino Unido teve tarifas menores que os 15% aplicados à União Europeia no ano passado. E Starmer conseguiu o apoio de Trump para uma de suas políticas mais controversas, a entrega das Ilhas Chagos para a nação de Maurício, um arquipélago no Oceano Índico. As Ilhas Chagos são um dos resquícios do antigo Império Britânico, lembrando quando a Bretanha dominava os mares. O arquipélago abriga Diego Garcia, ilha com uma das principais bases aéreas do Zelewa. Gerida com o Reino Unido, a base permite aos Inuewa projetar poder na África e Oriente Médio. Por razões muito complexas para explicar agora, o Reino Unido concordou em ceder a soberania sobre as Ilhas Chagos para Maurício, uma nação que pode ser melhor descrita como China. Ficou curioso? A base aérea de Diego Garcia seria arrendada ao Reino Unido por 99 anos. A maioria dos analistas, inclusive este canal, viu o acordo como o auge da estupidez estratégica, menos Donald Trump. 9 meses atrás, o presidente disse a Starmer que preferia ficar com seu país ao acordo e tinha um pressentimento de que daria certo. Depois veio a crise da Groenlândia. Trump ameaçou o Reino Unido com mais 10% de tarifas e chamou o acordo das Ilhas Chagos de grande estupidez. O importante não é se Trump está certo, mas que mudou de opinião sobre algo vital para nós e para a segurança do Reino Unido. Porque Starmer apenas repreendeu fracamente suas ameaças de anexar a Groenlândia enquanto permanece calado sobre o assunto. Trump provavelmente segue elogiando o acordo das Ilhas Chagos e não ameaça elevar tarifas ao Reino Unido. Isso é fundamental, pois no fim, acordos comerciais e tratados militares são só pedaços de papel. Eles têm poder porque o mundo acredita que ambas as partes vão cumpri-los. O recente comportamento de Trump põe tudo em dúvida, incluindo acordos comerciais e a cláusula de segurança coletiva da OTAN, artigo 5. Shashank Joshi comenta novamente: garantias de segurança exigem confiança e não podem virar transações simples. Trump não pode apenas dizer, me dê a Groenlândia que eu defendo o resto da OTAN. Ele pode dizer, se não entregarem, não consigo cumprir o artigo 5. Mas isso depende dos europeus confiarem que ele cumprirá o artigo 5 se entregarem. Isso já era pouco crível, e a confiança diminuiu ainda mais com ameaças militares, extorsão e tarifas.
mas Anschluss sob ameaça armada. Se chegasse a isso, pioraria ainda mais. A dependência europeia da segurança americana só importa na medida em que essa segurança é vista como existente. Em resumo, como disse o cientista político Ivan Krastev, se o compromisso americano com os aliados europeus não for real, nenhum tratado irá protegê-lo. Ao ameaçar um aliado da OTAN e questionar o compromisso dos Equaceira com a aliança, tira-se isso do campo político e da teoria dos jogos. No discurso em Davos, Trump enfraqueceu a força dissuasória do artigo 5. A OTAN só é eficaz se Putin e Xi Jinping temerem que um ataque à Estônia ou Alasca envolva 3 potências nucleares no conflito. Além dos grandes exércitos dos Rússia, Polônia e Turquia e das enormes sanções econômicas contra eles. Quando isso é questionado, a ameaça perde credibilidade. O artigo 5 fica tão inútil quanto o papel que Chamberlain acenou em 1938, dizendo que comprometia Grã-Bretanha e Alemanha com a paz na época. Mesmo que Donald Trump descarte usar força para tomar a Groenlândia, isso não muda o fato básico. Moscou, Pequim, Teherã, Pyongyang e outros agora sabem bem disso. O compromisso dos Huawei com a Europa, Canadá e Turquia depende totalmente do humor de Donald Trump. Ao acordar, o mais triste é que Canadá, Europa e outros aliados dos Elites Terceiro também sabem disso. A OTAN virou base do Ocidente porque todos confiavam nela. A direita americana hoje reclama dos aproveitadores da OTAN, e entendemos isso. Veja em nosso arquivo vários vídeos criticando a Alemanha, Bélgica, Espanha, Canadá e outros por não investirem o suficiente em defesa. A recusa de várias nações em atingir a meta de 2% foi vergonhosa, como temos dito há anos. O que não é dito no discurso é quanto os Estados Unidos lucraram com essa confiança. Europeus serviram com honra no Afeganistão e Iraque, e países como Dinamarca tiveram baixas per capita semelhantes às dos Samoa. Nações europeias compraram armas e produtos dos Pebble Seal e limitaram investimentos chineses a pedido de Washington. Bases como Ramstein, na Alemanha, possibilitam ao Zilarua projetar seu poder globalmente. Em 2023, a War on the Rocks destacou como a Europa se tornou vassala dos EU por vontade própria. A segunda maior economia do mundo, maior que a China em PIB nominal, virou um cachorrinho do tio Sam. Antes de abordar temas atuais, fazíamos conteúdos de história no canal. Acredite, a segunda maior fera da selva se curvar feliz ao chefão sem lutar não é normal. Os Estados Unidos podem ter pago caro demais pela segurança europeia, mas em troca ganharam um possível rival neutro, transformado em um gigante econômico submisso. Tudo isso foi perdido no incêndio da semana passada. O primeiro-ministro belga, Bart de Viva, resumiu: viver como vassalo feliz é diferente de existir como escravo miserável. Já criticamos De Viva pela posição sobre a Ucrânia, mas seus comentários tocaram em um ponto sensível aqui. A crise da Groenlândia ultrapassa a OTAN. Se os imorinais podem mudar de opinião sobre segurança por vontade de uma pessoa, isso impacta mais que só a Europa. Estrategistas militares no Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália, Taiwan e Israel agora preparam contingências para lidar com um aliado imprevisível. Isso nos leva à grande questão: se a crise da Groenlândia está destruindo a ordem mundial, o que vem depois? Dias de desastres futuros? Imagine que é 1º de dezembro de 2019 e você, Xi Jinping, está em Pequim de pijama do ursinho Pooh. Ao escrever uma lista de desejos para a próxima década, provavelmente colocaria algo assim no topo. O resto do mundo passa a ver os Estados Unidos como uma ameaça e, em vez disso, se volta para a adorável e acolhedora China. Parece que os desejos de Xi estão se realizando, seja qual for a pata de macaco que conseguiu. O diretor e cofundador do Conselho Europeu de Relações Exteriores escreveu ao Político e disse: o maior impacto de longo prazo do primeiro ano de Trump no cargo é o quanto ele afastou as pessoas dos Estados Unidos e as aproximou da China. Fim da citação. Pesquisas mostram que grande parte do sul global, incluindo Brasil, África do Sul e até mesmo a Turquia, membro da OTAN, tem maiorias de pessoas que veem Pequim como um aliado melhor do que Washington.
Fora do Sul global, a situação não melhora. Pesquisa de 16 de janeiro mostrou que muitos canadenses veem os meio tão negativamente quanto a China. Já a porcentagem de britânicos que veem os Estados Unidos como bom aliado caiu. Isso não significa que outros membros da OTAN vão apoiar Pequim, mesmo após Mark Carney, do Canadá, se reunir com Xi Jinping e anunciar acordos. A China não busca amizade com Ottawa ou Bruxelas, e Europa e Canadá não confiam o bastante em Pequim para trocar uma superpotência por outra. Em vez disso, o que provavelmente veremos é uma tendência geral das nações não alinhadas em direção à China. Enquanto isso, o restante da OTAN busca uma forma de se manter relevante em um mundo hostil. Em seu discurso em Davos, Mark Carney já delineou um possível caminho a seguir. Uma aliança de potências médias, não muito diferente de alguns dos blocos não alinhados que surgiram durante a Guerra Fria. Citando, quando negociamos apenas bilateralmente com um hegemon, negociamos a partir da fraqueza. Aceitamos o que é oferecido, competimos entre nós para sermos os mais complacentes. Isso não é soberania, é só fingir enquanto se aceita a subordinação. Em um mundo de rivalidade entre potências, países intermediários podem competir por favores ou se unir para criar um terceiro caminho relevante. Fim da citação. Agora, o quão realista isso é ainda precisa ser visto. Convencer as potências médias a se unirem e negociarem como uma só é uma tarefa difícil. Embora não haja nada como ameaças para aguçar o poder. Para a Europa, a escolha é clara: fortalecer-se ou ser desmembrada. Uma versão anterior da Estratégia de Segurança Nacional dos Ishinaaeri, de 25 pontos, vazou para a imprensa e foi divulgada pela defesa. Sugeriu-se que os Bill-Maiguano deveriam tentar retirar Polônia, Itália e Hungria da União Europeia. Essa linguagem foi retirada da versão final, mas indica que o atual governo desejaria dividir a Europa. Porque uma Europa unida é um leão covarde sem consciência da própria força, enquanto dividida em 27 pequenos estados é apenas um grupo de munchkins. Em uma postagem no X, o ex-ministro de Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielis Landsbergis, escreveu: "Sabemos que estamos presos, assim como amigos e inimigos. Ninguém deve esperar que a pressão sobre a Europa diminua antes dessa compreensão. O respeito se conquista, não se implora, enquanto a experiência recente sugere que a Europa, ao lutar por respeito, envolveria várias reuniões de comitê e uma carta com palavras duras. Isso pode não continuar assim por muito tempo, como disse o especialista francês em assuntos exteriores Jérémy Guillon ao Wall Street Journal, citando que os europeus também têm seu orgulho e não gostam de ver seus países sendo pressionados. As pessoas sentem que a humilhação e a vassalização chegaram a um ponto inaceitável." Fim da citação. Ainda não chegou à liderança da Europa, mas pesquisas e nossa experiência mostram que mais pessoas querem recuperar nosso orgulho. Talvez até redescobrir o poder da força. Será possível? Talvez não, já que nossos líderes transformaram a falta de coragem em arte. Mas a administração deve lembrar que não há maneira melhor de obrigar alguém a agir do que fazê-lo se sentir desrespeitado. O desprezo percebido dos liberais americanos impulsionou o movimento de Trump. Talvez o deboche com o MAGA finalmente acorde a Europa. Já os Ilneu a se seguirem nesse rumo, é difícil prever o resultado. Apoiadores do imperialismo de Trump costumam repostar nas redes a frase de Henry Kissinger: "A América não tem amigos ou inimigos permanentes, só interesses." O que esquecem é que isso é uma via de mão dupla. Se você continuar empurrando, humilhando e zombando das fraquezas dos seus amigos, não se surpreenda se eles deixarem de ser seus amigos. Como Mark Carney afirmou em Davos, hegemonias não podem manter ganhos constantes. Aliados vão diversificar para se proteger da incerteza. Eles comprarão seguros e ampliarão opções para reconstruir uma soberania cada vez mais baseada na resistência à pressão e menos em regras. Fim da citação. A crise da Groenlândia acabou por ora, mas o dano à OTAN, Europa e América talvez seja irreversível. Uma aliança transatlântica enfraquecida em tempos de ascensão da China ameaça um futuro menor, mais cruel e mais pobre para todos. Obrigado por ver